Qual é o verdadeiro selo de Lilith, pois quero tatuar ele no meu corpo? Já perdi a conta às vezes que esta pergunta me foi feita. Normalmente eu evito responder pelo facto de não ser possível responder esta questão de uma forma muito simples ou em palavras que a pessoa possa entender sem ter conhecimento do contexto histórico. Para responder esta pergunta vou ter que fazer uma introdução ao contexto histórico para assim o assunto ser melhor entendido. Todavia, este é um caso que não é fácil de entender, este é um assunto complexo, pois tem um elevado número de ramificações. Por isso, sinta-se à vontade para escutar mais que uma vez este episódio. Talvez vá-se sentir como eu me senti ao ler O Pêndulo de Foucault, de Humberto Eco, onde eu tive que ler várias vezes a mesma frase para entender. Estou a gravar este episódio para ajudar a minimizar os efeitos negativos e os problemas que possam advir de tatuar um selo aleatório encontrado na internet com a promessa de grandiosidade. Com aquela promessa que tatua o selo e todos os problemas se resolvem, tatua um selo e imediatamente vai ficar rico e milionário. E se não é assim, há alguns anos eu conheci uma pessoa que para mim ela era uma psicopata, porque não há outra explicação para aquilo que ela fazia. Ela incentivava todas as pessoas, ou praticamente todas as pessoas que ela conhecia, a fazerem selos, a fazerem tatuagens de selos no corpo. Como se fosse a oitava maravilha. O motivo dela fazer isso é porque ela tinha um pacto com o Diamond que, segundo ela própria, quanto mais pessoas fizessem a tatuagem a partir do seu intermédio, mais rica ela se tornava. Este é um caso isolado, não sei se vão haver mais casos, todavia é sempre importante termos em atenção que, por vezes, algumas pessoas podem nos influenciar de uma forma negativa para que elas possam beneficiar disso. Por isso, antes de fazer uma coisa permanente como tatuar um selo de um Diamond, convém entender primeiro de tudo o que é esse selo ou o que é que esse selo significa. Então, primeiro de tudo, o que é um selo? De maneira simples, a maioria dos selos que estão nos grimórios de magia produzidos entre 1500 e 1900 funcionam como assinaturas, ou pelo menos essa era a sua premissa original, ou seja, a ideia original por trás. Vamos imaginar que quer falar com um amigo, mas não vê esse amigo há muito tempo e decide ligar para ele. Para realizar essa chamada, além de precisar de um telemóvel, também vai necessitar do número de telemóvel dele. O telemóvel é mesmo que no Brasil celular. O número sozinho nada serve para... Vai sempre precisar de uma ferramenta para usar esse número, para estabelecer essa ligação. No caso da magia, essa ferramenta pode ser a mente em alguns casos. O mesmo acontece aqui, por exemplo, no Ars da Goética, em que os selos servem para fazer a ligação ao Diamond. A ligação aqui entre aspas. Todavia, também é preciso deixar claro que estes selos, dependendo do processo de ativação, também podem funcionar como emissores de energia, tal como um gráfico radiónico. Bem-vindo ao canal, espero que esteja tudo bem contigo. Meu nome é Siegfried Williams, tenho um PhD em Ciência Metafísica, doutoramento honoris causa em Mentalismo, sou frater superior da Ordem Rosa Celeste e Oralto Odrai. Se chegou agora aqui ao canal, certamente não sabe, por isso eu quero dar esta informação. No meu site estão disponíveis 2 grimórios de magia com Lilith, com o poder deles do seu lado, tem tudo aquilo que precisa para realizar magia com Lilith. Das operações mais simples às operações mais complexas. Pode também usar esse poder para auxiliar a alcançar aquilo que deseja, mas também, ainda mais importante em alguns casos, ajudar-lhe a resolver alguns dos seus problemas que está neste momento a passar na sua vida. Leia a descrição de cada grimório e tenho a certeza que um deles é o ideal para si. O link para o site está na descrição deste episódio. Ao tatuar o selo de um Diamond ou de um ser cósmico no corpo, este pode funcionar como um talismã. Porém, também pode ser uma forma de agradecimento e compromisso. Talismã aqui não no sentido que nós na Europa temos sobre os talismãs, mas mais no sentido árabe,
É importante dizer que estes selos podem influenciar a personalidade do operador, assim como o seu campo áurico, e causar modificações que podem ser positivas como extremamente negativas. Não é transversal a todos os seres humanos, devido aos dons que cada humano tem. Contudo, ao tatuar um selo, deve levar este ponto em consideração. Por isso, use um oráculo e verifique se tatuar esse selo é benéfico para si. Dessa forma, é mais seguro. Sempre que realiza uma tatuagem mágica, deve saber o seu significado, para que mais tarde não existam compatibilidades com outras divindades. Muito cuidado com aquelas tatuagens que vê em séries, como por exemplo Sobrenatural, pois elas podem interferir com a magia real. Não é a primeira vez que vejo alguém com problemas espirituais devido a tatuagens que fizeram graças a alguma série de TV. É preciso ter muito cuidado porque às vezes parece que é magia real ou parece que é um símbolo mágico e esse símbolo até tem algum fundamento. A questão é que às vezes os símbolos estão trocados entre eles. Algo que talvez não saiba é que estes selos dos Daimons são uma criação judaico-cristã, criados para chamar e controlar estes espíritos. Um dos focos principais aconteceu nas cidades-estado em Itália, em que receberam os judeus que fugiram após o Grande Massacre de Lisboa. O Grande Massacre de Lisboa foi um momento histórico negro em que mais de 2.000 judeus foram assassinados em Lisboa pela população após terem sido influenciados por um sacerdote. Quando os judeus, principalmente os judeus sefarditas, chegaram à Itália com o seu alfabeto, tornaram-se extremamente requisitados pelos comerciantes para os ajudar a enriquecer. Naquele tempo, a bruxaria era visto como algo abominante, mas a magia era visto como algo benéfico e os praticantes eram extremamente requisitados. Foi neste tempo que nasceram alguns dos selos mais enigmáticos, não necessariamente por judeus, mas sim por outros magos que perdiam clientes para os judeus. Isto para explicar que os selos são uma prática judaica ou cristã que, pelo menos, originalmente tinham o intuito de servir de elementos de controlo e de chamada. Referi isto para dar a entender que, se vamos trabalhar com uma divindade, os selos não fazem sentido. Não faz sentido criar um selo para Hermes, Apolo, Hecate, etc. Em primeiro lugar, porque são estruturas energéticas diferentes, ou seja, são egregórias completamente diferentes. E em segundo lugar, porque ao criar um selo vai estar a criar uma barreira entre o operador e a divindade. Além disso, ainda vai mergulhar mais na egregória judaico-cristã, inclusive nesta estrutura, na estrutura judaico-cristã, Lilith é um demónio e não uma divindade. Existem muitos cultos disseminados hoje em dia, cultos muitas vezes pequenos, cultos com 10, 20 pessoas às vezes, outras vezes muito menos, em que entendem Lilith como uma divindade ou acreditam nela como uma divindade, mas não no sentido de divindade real, mas sim num daimon divinificado. É como quando alguém chama-lhe deusa ou Adonis. Isso não faz com que seja uma divindade, apenas mostra esse desejo da outra pessoa ou o carinho que ela tenha pela sua beleza. Normalmente, interesse secundário, provavelmente um relacionamento romântico ou algo similar. É o mesmo que acontece quando alguém chama um ser espiritual de Deus ou deusa apenas devido ao amor que sente por esse ser. A energia de um deus, de um daimon e de um demónio são diferentes. Okay? São diferentes e agem de forma diferente, operam de forma diferente, inclusive os resultados, mesmo pedindo a eles a mesma coisa, os resultados vão ser diferentes. Eles agem de forma diferente, pensam de forma diferente e os resultados são diferentes. Todavia, no original, antes dos seus corromperem a imagem de Lilith, antes do alfabeto Ben Sirá dizer que Lilith era a primeira esposa de Adão, Lilith já era considerada uma divindade. Aqui uma nota para quem não sabe, o alfabeto de Ben Sirá é uma paródia sexual, não deve ser levada em conta. Mas foi a partir deste livro que veio a ideia que Lilith seria a primeira esposa de Adão.
A maioria destes selos que levam o nome de selo de Lilith estão na estrutura judaico-cristã, mesmo que à primeira vista isso não pareça. Muitos destes estão associados ao reino do outro lado, ou seja, à árvore da morte. Eu prefiro chamar este reino de necroverso, para não me ligar diretamente com esta energia judaico-cristã. Como falei, existem muitos selos. Todos eles são modernos e a maioria está associada com o reino do outro lado, ou com o necroverso. Apenas deve usar esses selos se estiver inserido nessa matriz de pensamento, nessa cosmovisão, e entender para que servem esses selos. Esses selos servem para canalizar aspectos do necroverso. Ou seja, estes selos apenas devem ser usados nessa cosmologia. É importante ter atenção que este é um sistema mágico que podemos considerar ele extremamente perigoso. Agora, outro assunto importante. Deve ter reparado que, à primeira vista, existem várias Lilith. Para ajudar a esclarecer este assunto, permita-me aqui uma explicação. Existem duas correntes de pensamento. Uma diz que é o mesmo ser espiritual, outra que são entidades diferentes. Sendo entidades diferentes, resolve alguns obstáculos logísticos. Contudo, não é possível ter a certeza. Por isso, a forma mais segura é considerar seres diferentes e operar cada um deles dentro da sua cosmologia. Pegar num selo e tentá-lo operar fora da sua cosmologia corre o risco de não entrar em contacto com esse ser que está ligado ao selo, mas sim com um parasita espiritual. Antes de passar para o selo que pode ser encarado como o verdadeiro, entre aspas, e para mim é o mais seguro de todos os selos, permita-me falar do pictograma de Lilith referente ao seu signo astrológico, ao seu símbolo astrológico. Como podemos observar, ao olhar com atenção para este pictograma, ele é formado por outros dois símbolos, o símbolo da Lua e o símbolo de Vênus. Quer tatuar este pictograma? Sinta-se à vontade. Supostamente, tatuar ele ou usar ele como pingente tem a capacidade de diminuir os efeitos negativos de Lilith no seu mapa astral. Eu não sei até que ponto isso é verdade, fica aqui a dica. Este selo que está aqui a ver ao lado é um selo que não se sabe muito bem a sua origem. Existem duas teorias, uma delas diz que alguém criou o selo e o libertou no mundo. Outra que o selo foi publicado por um escritor obscuro. Alguém pegou o selo e disponibilizou na net sem mencionar o autor e por esse motivo não se sabe muito bem a sua origem. Este selo, quando começou a ser distribuído de forma massiva como o selo de Lilith, ele era acompanhado pelo selo de Samael. Samael significa veneno de Deus. Todavia, tenho boas notícias para si. Duas coisas sabemos ao olhar para o selo. É o selo ligado ao aspecto saturnino. Como pode ver aqui, temos aqui logo no meio o símbolo de Saturno. E quem o fez tentou que ficasse parecido com os selos do Ars da Goetia. Entre todos os selos que levam o nome de selo de Lilith, este é possivelmente aquele que é mais neutro e mais seguro. E é aquele que, se eu tivesse no seu lugar e quisesse tatuar ele no meu corpo, seria esse que eu faria. Assim terminamos o nosso episódio de hoje. A frase desta semana é: a magia é uma ciência demasiado elevada para ser compreendida pelo estado atual da humanidade. Pratique magia, divirta-se, seja feliz. Um abraço forte e até ao próximo episódio.